Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão aí desenvolvendo a aula? Estão conseguindo acompanhar aí todo o nosso processo? Eu estou colocando uma aula por semana para facilitar a vida de vocês, para que vocês possam ver mais de uma vez se desejarem, acompanharem depois também as aulas. Me dê um feedback aí se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Nós estamos aqui com a aula 4, a aula 4, e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm quando entram na igreja é porque se deparam com a Bíblia, com a Palavra de Deus, e falam assim: meu Deus do céu, é um mundo de coisas ali dentro, eu nunca vou conhecer a Bíblia toda, eu nunca vou saber igual fulano de tal, igual o pastor tal. De fato, a Bíblia é muito grande. E você não precisa se preocupar em saber tudo sobre a Bíblia. Ninguém sabe tudo sobre a Bíblia, só Deus. Nem mesmo eu sei tudo sobre a Bíblia. O que a gente precisa fazer, e é um objetivo que deve estar dentro do nosso coração, é a cada dia mais conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Porque a Bíblia é a carta de Deus para nós, é a maneira como Deus se revelou a nós. Se nós não tivéssemos a Bíblia, a palavra de Deus, a gente jamais saberia o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que alegra o coração dele, o que irrita o coração dele. Então a Bíblia é a maneira da gente ser apresentado ao Deus que a gente serve. É alguém, que no caso é Deus, querendo se mostrar para a gente, querendo se fazer conhecido. Então ele revela a nós a palavra dele, que é a palavra de Deus. Por isso, por esse desejo no coração de conhecer cada vez mais a Deus, a gente deve conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Mas não crie aí no seu coração uma expectativa que vai se frustrar do dia para a noite você saber tudo sobre a Bíblia. Não vai ser essa aula de 20 minutos, mais ou menos, que a gente vai saber tudo sobre a Bíblia. Mas você vai sair dessa aula, se você prestar bastante atenção, você vai sair dessa aula conhecendo um pouco melhor a Bíblia. Vai começar a ter um pouquinho de intimidade com ela e isso vai te ajudar muito. Eu já falei em outras aulas, a Bíblia é o nosso parâmetro de fé, é a nossa regra de fé, é a nossa única regra de fé. A gente gosta muito de outros livros, quando eles são baseados na Bíblia, a gente lê outros autores, mas a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Todas as lições que já passaram e todas as lições que estão por vir, vocês vão perceber, elas trazem textos bíblicos que confirmam as nossas convicções. A gente não pega uma coisa que nasce na minha cabeça, como pastor da igreja, e de repente transforma isso numa ordem para todos os membros. A gente não faz isso. A gente só se guia pela palavra. Então, se é confirmado pela Bíblia, a gente crê como algo vindo da parte de Deus. Se não está na Bíblia, a gente não necessariamente acredita, tá bom? Isso é claro que eu estou falando a respeito de Deus, né? Outra coisa, um erro muito comum que a gente tem, antes da gente entrar propriamente na lição, é afirmar que a Bíblia tem resposta para tudo. Não, a Bíblia não tem resposta para tudo. Se você quiser fazer um bolo de laranja, por exemplo, você não vai encontrar a receita na Bíblia. Se você quiser fazer um estrogonofe de carne e me chamar, porque eu gosto muito, você não vai também encontrar a receita na Bíblia. A Bíblia não é resposta para tudo. A Bíblia é resposta para o homem conhecer a Deus e se aproximar dele, se salvar. Por isso que o assunto principal da Bíblia, isso é uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração para sempre. O assunto principal da Bíblia é Jesus. Lembra na aula 1 que a gente falou que só por Jesus que a gente tem a nossa salvação? Então, o assunto principal da Bíblia é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então a gente costuma dizer que Jesus ele é a palavra é Jesus. Então existe até um texto de João capítulo 1 que diz isso: no princípio era aquele que era a palavra. Está se referindo a Jesus. Então é importante a gente saber isso. A Bíblia não tem resposta para tudo, mas tem resposta para o homem que quer se salvar. E a resposta é Jesus. Tudo bem? Vamos então à nossa lição. Eu queria compartilhar com vocês aqui. Esse é o nosso primeiro slide aí da lição, né? A gente vai estudar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e a gente vai aprender um pouquinho mais aí do que é a Palavra de Deus para nós, né? Essa lição aí, que é a lição 4, ela vai trazer para a gente aí informações importantes para a gente conhecer um pouco mais
a palavra de Deus. Então fique ligado que você vai usar essa lição aí para o resto da sua vida, tá bom? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o slide para a gente se preparar para ele. Isso, pronto, foi. Lição 4, a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por que eu coloquei aqui em negrito? Porque a gente não pode dizer que a Bíblia só contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Qual é a diferença? Se eu falasse para você que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, eu estaria dizendo para você assim, olha, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é a palavra de Deus não, hein? Isso aqui eu não acredito que veio de Deus não. Isso aqui eu não acredito não. Se eu falar que a Bíblia contém, eu vou aceitar esse tipo de pensamento, de que isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. E isso não é verdade. Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a maneira que Deus se revelou a nós. Então, nós cremos na Bíblia como um todo. Ah, pastor, e nos textos que fala lá que fulano se enforcou, que fulano traiu, que fulano matou? Então, a Bíblia não esconde os defeitos de seus personagens. E até nesses momentos em que ela nos conta dessas coisas ruins que os personagens fizeram, ela é a palavra de Deus nos ensinando com os erros dos outros. Eu já ouvi alguém dizer que é inteligente aquele que aprende com os próprios erros. Mas é mais inteligente ainda aquele que aprende com os erros dos outros. Ou seja, ele não precisa errar para aprender. Ele aprende vendo o outro errar. Então, até nos momentos em que a Bíblia ela relata para a gente grandes erros, ela está nos ensinando. E é assim a palavra de Deus. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. Deus precisava se revelar a nós para mostrar a sua vontade e nos ensinar como poderíamos ser salvos. Por isso, escolheu homens que foram inspirados por ele para escrever livros que juntos formam a Bíblia. Lá no final da lição, eu vou mostrar para vocês que livros são esses. São 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Vocês não precisam decorar isso. Com o tempo vocês vão acabar decorando, né? Mas para esse momento vocês não precisam decorar essa informação, mas é bom saber. São 39 no Velho, 27 no Novo, e são livros inspirados por Deus. O que é inspiração? Quando eu, por exemplo, vou falar de mim, estou pregando, usando a Bíblia, eu não estou sendo inspirado por Deus. Inspirado por Deus para escrever o texto bíblico foram os homens que escreveram a Bíblia há 2000 anos atrás. Quando alguém lê a Bíblia e entende o que Deus está falando, ele está sendo iluminado por Deus. É uma diferença. Uma coisa é você ser iluminado para entender aquilo que está sendo escrito e outra é você ser inspirado para escrever. A inspiração bíblica, ela cessou. Não existe mais alguém que vai se levantar e falar, eu vou escrever um novo livro da Bíblia. Não, ela já cessou porque Deus já cumpriu o seu propósito e revelou toda a sua vontade. Por que a gente crê que esses foram homens inspirados por Deus? É muito comum você encontrar pessoas que digam assim, mas eu não acredito na Bíblia não, a Bíblia é um livro escrito por homens. Sim, de fato é um livro escrito por homens que foram inspirados por Deus. Como é que a gente tem certeza aí dessa inspiração? Primeiro, tudo na Bíblia se cumpre. O que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Esse é o primeiro argumento para a gente crer na palavra. Uma outra coisa que a gente percebe na Bíblia é que apesar dela ter sido escrita por homens diferentes, em momentos diferentes, em tempos diferentes, em lugares diferentes, ela tem o mesmo assunto, ela não se contradiz. A Bíblia ela se completa. Toda a Bíblia aponta para Jesus, toda a Bíblia mostra e quer revelar o Jesus ou que vai nascer no Velho Testamento ou o Jesus que veio, no caso do Novo Testamento. Então, toda a Bíblia se concorda. Qual é a possibilidade de nós, que estamos aqui participando dessa aula, nos separarmos e nunca mais nos falarmos? E aí, um belo dia, a gente decide escrever um livro. Qual a possibilidade da gente escrever sobre o mesmo assunto, todos nós? É mínima, né? Muito provavelmente eu vou escrever sobre um assunto que me interessa, você vai escrever sobre um assunto que gosta ou que acha que precisa ser escrito. A possibilidade da gente escrever sobre o mesmo assunto, apontando para um mesmo assunto, é mínima. Então, o fato de todos esses autores, aproximadamente 40 autores,
escreverem sobre o mesmo assunto, concordando entre si, mesmo algum deles nunca tendo tido uma conversa, é prova de que quem estava por trás dessa confecção da Bíblia, dessa escritura, das pessoas escrevendo a Bíblia, era um redator muito especial, que era o nosso próprio Deus, que estava ali orientando os homens a escrever aquilo que estava revelado na Bíblia. Apesar da Bíblia ser um livro muito antigo, a Bíblia é de fato um livro muito antigo, mas ao mesmo tempo muito atual. Deus fala ainda hoje a homens e mulheres que abrem o seu coração para receber a sua palavra. Tudo nesse mundo passa, mas a palavra de Deus não passará. O texto bíblico de Mateus 24:35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É interessante essa parte da lição que fala, Deus fala ainda hoje a homens e mulheres através da Bíblia. A gente percebe isso quando alguém está lendo ou quando a gente mesmo está lendo a Bíblia. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes, de estar escutando uma mensagem ou ler um texto bíblico e ter a sensação de que aquela mensagem ou aquele texto é para mim. Naquele momento é para mim. Vocês já sentiram isso? Já estive algumas vezes ouvindo uma mensagem e o pregador que nem me conhecia, de repente ele fala e eu fico com aquela sensação de que alguém contou a minha vida para o pregador ou alguém contou a minha vida para o autor da Bíblia. Mas não é porque alguém contou, é porque de fato a Bíblia é um livro muito atual, fala com a gente ainda hoje, mesmo sendo um livro aí confeccionado há aproximadamente 2000 anos atrás. Não existe nenhum outro livro que fala conosco com tanta clareza como a Bíblia nos fala. Então, por isso é muito importante a gente amar a Bíblia e entender que mesmo que o céu e a terra desapareçam, a palavra de Deus nunca desaparece. Tanto que esse livro já foi muitas vezes perseguido, já tentaram acabar com a Bíblia, já tentaram queimar a Bíblia. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha uma implicância com um montão de livros, inclusive com a Bíblia, mas eles nunca vão conseguir, porque a palavra de Deus ela vai sempre ficar gravada em algum lugar, principalmente no nosso coração. Por que a gente deve se empenhar em conhecer mais a Bíblia? Porque é o conhecimento da Bíblia que vai nos ajudar a cumprir a vontade de Deus, a sentir uma coisa muito boa que a gente sente no nosso coração, de estar no centro da vontade de Deus. Já viveu momentos em sua vida que parece que tudo dá errado? Assim, você faz as coisas certas e mesmo assim o negócio dá errado? Parece que a vida não vai para frente? Então, essa é a sensação de quem não está vivendo a vontade de Deus. Por mais que às vezes conquiste alguma coisa, consiga alguma coisa, nunca tem felicidade plena no coração, o coração nunca está completamente cheio, tem sempre aquela sensação de que está faltando alguma coisa. É porque a gente não está no centro da vontade de Deus. Quando a gente se sente no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer para nós, como por exemplo vocês aí se preparando para se batizar, mesmo num momento tão difícil como esse, onde a igreja não está se reunindo, vocês não têm a oportunidade que muitos tiveram de termos essa aula aqui no gabinete, batendo papo, se conhecendo um pouco melhor, mas vocês estão aí firmes com esse desejo no coração, e isso mostra que vocês estão buscando cumprir a vontade de Deus. E quando vocês cumprirem a vontade de Deus, vocês vão sentir alegria no coração de estarem ali fazendo aquilo que Deus quer que vocês façam. Isso é muito legal, muito importante. Eu espero muito que vocês aí mantenham essa convicção. E é por isso que a gente continua conhecendo a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus erra menos, né? O texto vai dizer em Mateus 22:29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, nós erramos muito porque a gente não conhece a Bíblia nem o poder de Deus. Se a gente conhecesse mais a Bíblia, a gente erraria menos, né? A Bíblia tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. É muito bom quando a gente percebe que o crente ele está lendo a Bíblia porque ele quer conhecer os planos de Deus. Ele percebe que ele é um pecador, ele precisa chegar até a salvação. Ele quer ficar mais forte, ele quer se edificar como crente. E ele quer glorificar o nome de Deus no fato dele conhecer a Bíblia. Por que isso glorifica o nome de Deus? Você deve ter alguns amigos, né? É impossível a gente chamar alguém de amigo que a gente não conhece. Não é verdade? Você teria coragem de falar assim, fulano é meu amigo, sem que você o conheça?
Normalmente, nossos amigos mais chegados, a gente sabe inclusive os gostos dele, a gente sabe o que ele gosta de comer, a gente sabe a brincadeira que ele gosta, a brincadeira que ele não gosta. As pessoas mais próximas, a gente começa a conhecer elas. Então, se a gente quer Deus próximo, se a gente quer ser amigo de Deus de verdade, a gente precisa também conhecer Ele. Não existe amizade sem conhecimento. Então, a Bíblia vai nos ajudar nesse processo aí de conhecer melhor a Deus. Um outro texto que eu gosto muito de Romanos capítulo 1, verso 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse texto está dizendo assim, olha, eu não me envergonho da Bíblia, eu não me envergonho de amar a leitura da Bíblia, eu não me envergonho de conhecer melhor a Deus. Tem gente que tem vergonha de carregar uma Bíblia e as pessoas que conheciam ela antes dela ter uma proximidade com Jesus, ficarem apontando e falando, olha, matava, roubava, bebia, caía pelos cantos e agora está com Cristo. Agora está dizendo que é crente. Você não deve se envergonhar disso, sabe por quê? Porque isso é para a glória de Deus. Toda vez que alguém aponta para mim ou para qualquer irmão e conta do passado, a gente está glorificando a Deus e falando, eu era isso tudo mesmo, mas Jesus me transformou. Jesus mudou a minha vida. Então, a gente não deve se envergonhar de ter a Bíblia, de carregar a Bíblia, de ler a Bíblia. Isso deve ser algo muito especial para o nosso coração. Afinal de contas, o mundo que não conhece a Deus está sofrendo muito, está lamentando muito aí tudo que a gente está vivendo. E nós estamos sim tristes, estamos lamentando também, mas nós temos uma força maior que nos conduz aí nessa caminhada, que é o nosso Deus. E cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente se aproxima um pouco mais dele, né? Eu quero compartilhar com vocês também o fato de que toda a Bíblia ela é importante para nós. Como eu falei, a gente não pode selecionar momentos da Bíblia em que a gente acha que Deus falou e outros que a gente acha que Deus não falou. Deus fala o tempo todo na palavra de Deus. O texto vai dizer, a lição vai dizer, toda a Bíblia é proveitosa para nos ensinar algo, por isso precisamos meditar nela. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para nos contestar, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Olha que legal o que ele fala sobre a Bíblia. Ele está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, Deus quis que aquilo estivesse ali por alguma razão. E proveitosa para nos ensinar, ou seja, a gente vai aprender com a Bíblia. Mas não somente ensinar, ela também às vezes nos contesta. O que é isso? A gente está achando que uma coisa é certa, que uma direção é correta, e a Bíblia vem e fala, não é não. Você está seguindo o caminho errado, ou seja, ela está contestando a gente, e isso é bom porque a Bíblia tem sempre razão. Para nos corrigir, quando a gente está no erro, quando a gente está em pecado, quando a gente está fazendo um negócio que Deus não está querendo, ela nos corrige. Muitas vezes eu estou lendo a Bíblia e levo um puxão de orelha de Deus, porque é o Senhor me corrigindo, né? E para nos instruir em justiça, ou seja, para nos mostrar o caminho da justiça. Isso é muito legal a gente ver que a Bíblia, ela cumpre aí todos os objetivos para o qual a gente precisa dela, né? Então, a Bíblia é uma bênção de Deus para nós, um presente de Deus para nós. Mas acredite se quiser, tem muito crente que não lê a Bíblia. Tem muito crente que vem na igreja, canta os louvores, vive no seu dia a dia, mas não separa nem um momentozinho ali para ler a Bíblia. A gente vai falar sobre a necessidade de ler a Bíblia com frequência, mas antes disso eu queria dizer para você que é muito importante você entender que você precisa ler a Bíblia pelo menos diariamente. Tem gente que fala assim, mas a Bíblia tem uma leitura tão difícil. Gente, hoje em dia existem inúmeras versões com linguagem de hoje que facilitam a leitura da Bíblia. Tem duas que eu gosto muito, que é a NVI, você encontra em qualquer livraria evangélica. Se você não tiver e quiser, eu sei alguém que mora aqui perto que vende, eu consigo comprar para você e te entregar. Tem a Bíblia NVT, que é a Bíblia que eu mais uso, também numa linguagem muito boa, é fácil de entender, uma linguagem de hoje, não tem aquelas palavras difíceis. Então, assim, não é mais desculpa. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo.
Gente, se você olhar na sua agenda, você vai ver que sempre sobra um tempinho que você usa para outras coisas que você pode ler a Bíblia. Eu não sei por onde começar. Então, eu recomendo você começar no Novo Testamento. Na metade da Bíblia para frente ali, um pouco mais da metade, você vai ver que começa um novo capítulo da Bíblia, né? Que é o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, que daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa. Eu recomendo que você comece ali. Começa com Mateus, Marcos, Lucas. O Evangelho de João é ótimo para você começar, que é o 4º livro do Novo Testamento. Conta a história de Jesus. Então, se você começar ali no Novo Testamento, você já começa conhecendo Jesus. E aí, depois, com o tempo, você vai lá no Velho Testamento, conhece a história de Davi, do povo de Israel, conhece ali Deus se revelando aos poucos ao povo. Mas eu recomendo que você comece pelo Novo Testamento, porque isso é importante. O próximo slide vai mostrar para a gente que a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Eu vou repetir para você prestar atenção. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. O que é o nosso alimento físico? Alimento físico é aquilo que a gente come. Bem, eu cheguei aqui sem lanchar hoje, já é quase 18 horas agora, do dia 15 de maio. E eu cheguei com fome, então eu passei aqui do lado, comi uma coxinha e isso foi o que me sustentou, está me sustentando até agora. Quando eu chegar em casa, eu vou jantar provavelmente. O que aconteceria se eu fizesse um desafio para vocês? Presta atenção no desafio. O desafio é você ouvir esse vídeo e ficar uma semana sem comer nada. Você consegue? Duvido. Eu não consigo. Muito mal, já consegui ficar um dia inteiro sem comer nada e passei mal demais. Foi muito difícil. Mas uma semana sem comer nada é muito ruim. Por que é muito ruim? O seu corpo ele precisa do alimento. Se você não se alimentar, ele vai começar a enfraquecer. E aí, se você chegar vivo depois de uma semana sem comer, você vai chegar vivo, mas vai chegar muito fraco, porque você não se alimentou. Você entende isso, não entende? E você acha que a sua alma também não precisa de alimento? Precisa. A sua fé precisa de alimento também. E a Bíblia é esse alimento. As pessoas que não leem a Bíblia tendem a ser, preste atenção, tendem a ser os crentes fracos. Aqueles que na primeira dificuldade vão falar assim: eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de igreja, eu não gosto mais de igreja, eu não quero mais seguir com Deus. São os crentes mais fracos porque eles não se alimentam. Se alimentar uma vez por semana quando você vem na igreja é muito pouco. Você precisa se alimentar mais do que isso para que a sua alma seja mais forte. Você sabe que o seu corpo precisa se alimentar mais do que uma vez por semana. A sua alma também precisa se alimentar. Então, mesmo que você leia um versículo por dia, um capítulo por dia, se você gosta mais de leitura, um livro por dia, se você gosta muito de leitura, mas você precisa ler, nem que seja um pouquinho da palavra de Deus, para que isso fortaleça o seu coração, para que isso alimente a sua alma e para que você seja um crente forte. É isso que o slide vai dizer. A Bíblia é nosso alimento espiritual. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Você seria capaz de ficar muitos dias sem se alimentar? Se fizesse isso, seu corpo ficaria fraco. Sem se alimentar da palavra de Deus, o outro slide vai dizer que o seu espírito fica fraco. Então, assim como o corpo fica fraco com a falta de alimento, o espírito fica fraco com a falta de alimento espiritual. Chegamos ao nosso último slide. E o último slide eu vou mostrar para vocês como é que a Bíblia se divide. Porque a Bíblia, para começo de conversa, ela nem é um livro. A Bíblia é uma biblioteca. Ela é como se fosse uma estante com vários livros e você vai lá e seleciona um livro para ler. Então a Bíblia ela é uma biblioteca. E como é que a gente divide essa biblioteca? A imagem que eu vou mostrar não é uma imagem que vocês precisam decorar agora, mas ela ajuda muito. Vocês encontram ela na internet. E ela ajuda muito você, com o tempo, entender onde é que estão as informações que você precisa, onde estão cada livro, quando alguém mandar você abrir um livro. Então, ela vai ajudar bastante, tá bom? Existem musiquinhas para as crianças também, que ensinam a ordem dos livros da Bíblia. Se você quiser aprender, você pode aprender, mas assim, também não é uma coisa que você precisa desesperadamente aprender agora, mas é muito bom quem conhece os livros da Bíblia em ordem.
Você coloca lá no YouTube as musiquinhas de criança e você vai ver que tem um monte lá cantando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, e aí por aí vai. E é uma musiquinha que ajuda muito a você entender. Mas agora eu não vou mostrar, eu não vou pedir que você decore todos os livros, mas eu quero te mostrar, a nível de informação, que a Bíblia é realmente uma biblioteca. E aí a gente tem aí a nossa biblioteca, essa aqui é a Bíblia toda é essa estante aí, e a gente tem o Velho Testamento, que antes da gente entrar nos livros aqui, não olha para os livros não, olha só para cá aqui por enquanto, Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento, tudo que aconteceu antes de Jesus. Tudo que aconteceu antes de Jesus é o Velho Testamento. Deus escolhendo o povo, chamando Abraão, os reis lá do Velho Testamento, os profetas, tudo está ali no Velho Testamento. E aí Jesus vem. E aí a gente tem os livros que falam sobre a história de Jesus. Então, a divisão da Bíblia é Velho Testamento, antes de Jesus, Novo Testamento, depois de Jesus. No Velho Testamento, começa com o início de tudo, né? A história do início, o início do mundo, o início do povo de Israel. A gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois, ainda na história do povo, a gente conhece a história de algumas pessoas ali. Josué, os juízes, Ruth. E aí aqui a gente vê a história dos reis. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aqui a gente tem a história do povo também no cativeiro, Esdras, depois do cativeiro, Esdras, Neemias, Esther. Depois a gente tem os livros poéticos, ou seja, tem poesia na Bíblia também. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Tem gente que acha que Jó não é poético, né? Porque ele conta uma história. Eu também não acho muito poético, não, mas tem alguns discursos bem poéticos ali no livro de Jó. Aí tem os livros dos profetas, os profetas maiores, aí, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel, são considerados os profetas maiores. Tem gente que acha que o profeta maior é só Jeremias e Isaías por causa do conteúdo, né, dos livros muito grandes, mas aqui está considerando esses 5 livros. Lamentações foi escrito por Jeremias, então a gente tem aqui 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí tem os profetas menores, são os livros mais difíceis de encontrar na Bíblia, porque eles são pequenininhos. Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Falei rápido, né? E aí a gente começa o Novo Testamento, e aqui é legal. Não que aqui não seja, mas aqui é bem fácil de você entender. Os evangelhos contam a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são livros bem parecidos, que contam a história de Jesus, e João já é um livro um pouquinho mais diferente, contando a história de Jesus por um outro ângulo. Também são muito bons. Aqui o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, depois que Jesus subiu para o céu, o que os apóstolos fizeram, o que os discípulos fizeram. Aqui a gente tem as cartas de Paulo, que ele escreve para as igrejas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro. Aí, aqui em Hebreus, a gente já não sabe muito bem se é Paulo que escreveu, a gente acha que é, mas a gente não tem certeza. E aí vem Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que é um livro de profecia, não é uma carta, como essas que são cartas às igrejas. Apocalipse é um livro de profecia. Como eu falei, eu dei uma passada rápida nessa imagem aqui, porque não é o intuito dessa lição fazer com que você decore tudo isso aqui, senão você vai se desesperar aí. Não é. É uma informação muito importante? Se você conseguir decorar os livros da Bíblia, vai ser bem legal para você? Vai, com certeza. Mas não precisa decorar tudo isso. Só estou mostrando isso aqui para você entender mais ou menos como a Bíblia se divide, e vendo esse vídeo algumas vezes você vai acabar decorando aqui mais ou menos a ordem de alguns livros.
tá bom? Essa é a nossa palavra. Você, como crente em Cristo Jesus, precisa se comprometer de ler a Bíblia, de pegar um trechinho da Bíblia todo dia, de ler, mesmo que seja ouvindo uma mensagem, sozinho também é importante para Deus, você se acostumar com Deus falando diretamente com você, e é muito bom, tá bom? Essa aula vai ser publicada no sábado, e aí a gente tem uma outra aula que vai ser no outro sábado, e eu vejo vocês lá, tá bom? Firmes na palavra do Senhor, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos.